Olá, pessoas! No vídeo de hoje, disciplina Direito do Consumidor, temática propaganda enganosa e propaganda abusiva. Deixa eu te contar, o meu convidado é um grande amigo meu, sim, porque eu trago amigos que estão aqui comigo, ó, nessa mesma empreitada, e ele é alguém que abraça a docência com muito amor. Atenção, a estreia dele também, portanto, confete, produção! Confete, produção! Essa produção tá trabalhando num tal de confete aqui, ó. Bota o lápis do rapaz, que o povo quer saber quem é. Professor Josinaldo Leal. Ora, ele é o que, minha gente? Ele é doutor. Ele é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Ele tem vastíssima experiência na área de educação, graduação, pós-graduação. E deixa eu te contar, é autor de diversas obras jurídicas. Eu tenho certeza que vocês vão amar a aula do professor Josinaldo. Portanto, fica aqui, tá certo? Até daqui a pouquinho. Roda a vinheta. Olá, meus amigos, estou aqui a convite da professora e doutora Thaís Requião. Eu recebi esse maravilhoso convite e estou aqui para contribuir com esse canal, que é uma nova ferramenta de disseminação do conhecimento jurídico. Então, sugestões, dicas, comentários, dúvidas do assunto que eu vou tratar aqui, comenta, deixa a mensagem aí que eu vou responder. E se tiver a intenção de escutar novas aulas e novos tratamentos jurídicos, é só chamar. Então não deixa de se inscrever, ativa o sino para poder acompanhar essas novidades do mundo jurídico. Vejam só, eu recebi o convite para tratar de um tema aqui que eu acho muito interessante. Tudo que envolve o fenômeno da publicidade requer uma grande atenção, porque todos nós somos consumidores. E esse tema é extremamente caro para mim, porque inclusive foi objeto da minha pesquisa do doutorado. Eu tenho um livro que o título desse livro é A Responsabilidade Civil dos Meios de Comunicação pelo Uso ou a Disseminação das Mensagens Publicitárias. Então eu quero tratar com vocês dele. Olha o livro aqui. Já acompanhou? Eu vou deixar a indicação, o link para vocês que tiverem interesse em conhecer e poder acompanhar um pouco mais dessa obra. Mas vamos lá. Antes de tratar do núcleo desse tema, eu quero trazer alguns conceitos e distinções que são importantes para vocês. Quando eu falo do fenômeno da publicidade, eu costumo bater palma para o publicitário e aplaudir de forma substancial o profissional da comunicação social. Eles são capazes de criar necessidades em todas as pessoas. Nós não queremos determinado produto, nós não desejamos determinado serviço, e eles são capazes de colocar isso na nossa mente e partirmos para esse sistema que é o consumismo. Então, a publicidade, já voltando os olhos para o direito do consumidor, tem um tratamento distinto do fenômeno da propaganda. As pessoas no dia a dia costumam utilizar as duas nomenclaturas como se fossem sinônimos, mas na verdade não são. Publicidade é uma coisa, e como já dizia o poeta baiano, propaganda é outra totalmente diferente. O que interessa ao nosso universo agora, que é tratar das relações de consumo e do direito do consumidor, é apenas em relação ao fenômeno da publicidade. Então, se você quer um conceito, eu vou levar esse conceito para você. Publicidade é toda forma de divulgação de informações, de conteúdo mercadológico, que visem propagar produtos ou serviços para fomentar atos de consumo. Então, quando você assiste na TV um comercial e esse comercial anuncia um empreendimento, anuncia um produto, anuncia um simples serviço, ali você está diante de uma mensagem publicitária. E a mensagem publicitária está contemplada no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, no artigo 36, 37 e 38 do Código. O artigo 36 nós vamos encontrar os princípios aplicáveis à publicidade dentro do direito do consumidor. 3 princípios se destacam. O primeiro deles é o da identificação imediata da mensagem publicitária. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu assisto um comercial, quando eu vejo uma mensagem, eu preciso saber que ela é imediatamente destinada a fim publicitário, a um propósito mercadológico. Por que isso? Porque é vedado e constitui como publicidade ilícita
a publicidade oculta, aquela que o consumidor não sabe que está sendo exposto a uma prática comercial. Então, o primeiro princípio é o da imediaticidade da mensagem publicitária. Quando eu olhar, eu preciso saber que ali o propósito daquele fornecedor é cativar o meu desejo de consumir. O segundo princípio é o princípio da transparência. A mensagem publicitária precisa ser transparente, facilmente perceptível e compreendida pelo consumidor. Eu costumo dizer para os meus alunos, para ser transparente, você precisa dizer, você precisa falar. Quem quis dizer, não disse nada. Quem quis falar, nada falou. Então seja claro, a mensagem publicitária precisa ser clara, transparente. Ainda nessa perspectiva da transparência, eu preciso dizer para vocês que o legislador exige no Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor armazene todos os dados técnicos e científicos que deram fundamento à mensagem publicitária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o fornecedor anuncia a publicidade de um shampoo de combate à calvície. Não que isso me interesse por hora, é evidente. Mas se ele diz que aquele produto promove o controle da queda de cabelo e ainda permite que o consumidor volte a ter cabelo na cabeça, aquelas informações foram capazes de serem produzidas com base em um dado técnico, em um dado científico. Esses dados precisam ser armazenados e colocados à disposição do consumidor. E o terceiro e último princípio é o princípio da veracidade. A mensagem publicitária, evidentemente, precisa ser verdadeira. Não se admite a mensagem publicitária falsa, a mensagem publicitária que visa induzir o consumidor ao erro. E, inclusive isso, no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, o legislador cuidou de exemplificar situações que configuram publicidades ilícitas. Nós temos o artigo 37, parágrafo 1º, com a publicidade enganosa, e nós temos também no artigo 37, parágrafo 2º, a publicidade abusiva. Na primeira, a publicidade enganosa, ela tem um núcleo estruturante. O núcleo estruturante dela é o potencial de induzir o consumidor ao erro. Eu estou dizendo para vocês que a mensagem não precisa simplesmente enganar o consumidor. Basta ter o potencial de enganar que ela vai ser tida como publicidade ilícita. Então, ela pode ser de forma parcial ou total, de forma comissiva ou omissiva. O fornecedor pode contar uma mentira ou simplesmente ocultar a verdade. Essas duas circunstâncias já tornam essa mensagem publicitária tida como enganosa. Já a abusiva, por outro lado, é aquela mensagem publicitária que ataca a dignidade do consumidor. Ela é de tamanha forma invasiva que compromete a estrutura da dignidade do consumidor. E o legislador exemplificou no artigo 37, parágrafo 2º, dizendo assim: configura-se, dentre outras, porque o rol é meramente exemplificativo, publicidades abusivas aquelas que são discriminatórias, que atentam contra os valores ambientais, que abusam do medo e da superstição do consumidor e, principalmente, aquelas que colocam o consumidor a se comportar de uma forma insegura e desejada. Não cabe aqui nesse vídeo eu trazer publicidades específicas, mas nós tínhamos até pouco tempo na mídia sendo divulgada a publicidade de uma determinada marca de cerveja que passava os personagens se jogando do avião para salvar um cooler de cerveja. É evidente que salvar uma cerveja pode ser uma conduta positiva, mas nada que possa comprometer a vida, a saúde e a segurança do consumidor. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um fato. Muitas vezes nós visualizamos a mensagem publicitária e entendemos que ela é inofensiva, que não passa de uma projeção jocosa ou de brincadeira. Mas na verdade nós devemos ter o cuidado porque a mensagem publicitária tem um alcance difuso que não é facilmente determinado. Então, consumidores que possam ter
quadro patológico ou uma má formação cognitiva também podem se deparar com essas publicidades e estarão passíveis de uma postura indesejada à sua vida e segurança. Se eu identifiquei os princípios e as espécies, a última disposição do artigo 38, em referência no CDC à publicidade, é quanto à inversão do ônus da prova. Aos amigos que já estudaram a disciplina Direito do Consumidor, Processo Civil, conhecem muito das regras de distribuição do ônus probatório, que no Código de Processo Civil está prevista lá no artigo 373 do CPC. O artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor admite, como um direito básico do consumidor, a inversão do ônus da prova. Só que, no que toca à publicidade, o legislador promoveu uma inversão automática do ônus probatório. No artigo 38, ele estipulou que cabe ao fornecedor e àquele que patrocina a mensagem publicitária o ônus da veracidade da mensagem publicitária, invertendo automaticamente o ônus probatório. Mas vejam bem, meus amigos, eu apresentei para vocês aqui a estrutura principal do fenômeno da publicidade. O que eu vou propor nesse diálogo com vocês é algo maior. Vamos imaginar os efeitos e as repercussões no âmbito da publicidade. E hoje, mais do que nunca, eu tenho nítido em minha mente que todos os sujeitos e agentes integrantes da sociedade, eles possuem funções sociais. Eu, como professor, como advogado, possuo funções sociais. Vocês, que têm o mister de vocês na atividade profissional, também precisam cumprir funções sociais. Nós estamos muito acostumados a ficar presos aos conceitos materializados de função social. Função social da propriedade, função social do contrato, função social da empresa e, de uma forma mais avançada até, função social da família. Só que eu quero dizer que existem sujeitos específicos que possuem um dever também de função social. E aqui eu quero trabalhar com vocês com a figura da celebridade e com os meios de comunicação. Celebridade. Quem são as celebridades? As celebridades são pessoas que nós desejamos e permitimos que elas se tornem autoridades em determinados assuntos. As ditas celebridades. Nós temos celebridades que têm uma existência duradoura e nós temos aquelas celebridades que são verdadeiros cometas. Os BBBs da vida são um grande exemplo disso. Ficam famosos em poucos meses, mas a sua notoriedade muitas vezes não passa de 1 ano ou 2 anos. Mas, por outro lado, nós temos verdadeiras celebridades duradouras. Eu vou dar um único exemplo. Pelé, atrelado aí ao mundo do futebol como o rei do futebol. Imagine vocês que se eu pegasse Pelé e trancasse Pelé em um container por 10 anos, quando eu tirasse Pelé desse container, adivinhe, todos vão dizer, olha Pelé, porque ele é uma celebridade duradoura. O tempo passa e ele se mantém na mídia. Só que tanto a celebridade cometa quanto a celebridade duradoura, eles precisam levar um serviço positivo à sociedade. Lembre-se, eu disse que foi a sociedade que colocou eles ao patamar ou ao status de celebridade. Eles precisam cumprir uma função social. Eles não podem participar de publicidade ilícita, publicidade enganosa, dar testemunho de uso de produtos ou serviços sem nunca sequer ter utilizado. Isso caminha em um campo de preocupação com o consumidor. E aí eu quero provocar vocês. Seria possível responsabilizar a celebridade pela participação em uma mensagem publicitária ilícita? E no caso dos meios de comunicação? Como imaginar que o produto ou serviço divulgado pelos meios de comunicação chegaria ao meu lar se não fosse por eles? Então, quando eu opto por patrocinar como fornecedor um produto em um determinado canal, que tem maior audiência, que tem maior aderência ao público, é porque eu sei que ali eu alcanço o maior número de consumidores. Então esse canal, ou esse meio de comunicação, que pode ser uma emissora de TV, pode ser um jornal, pode ser uma rádio, eles precisam também cumprir uma missão social. Não participarem, e se participarem,
passar a ser possíveis agentes responsabilizados no âmbito do direito do consumidor. O legislador não tratou especificamente disso. E aí eu brinco com meus alunos dizendo que o Código de Defesa do Consumidor, embora seja uma lei de 1990, ainda é um bebê que precisa ainda ser muito reinterpretado. O legislador evidentemente não contemplou no artigo 3º a figura da celebridade expressamente ou até dos meios de comunicação. Mas eu entendo de forma inequívoca que eles são agentes atuantes na cadeia de consumo e, como tal, estão passíveis de responsabilidade civil. Então, esses profissionais, ou artistas, ou os meios de comunicação, eles precisam obedecer um pilar constitucional. Esse pilar constitucional é construído da análise do artigo 1º, inciso 3º, com o artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, que traz o ideal de uma sociedade justa e igualitária e com respeito à dignidade da pessoa humana. A partir desse viés, é possível responsabilizar esses sujeitos. Não queremos aqui propor uma ideia de expansão aleatória da responsabilidade civil, mas sim provocar nesses dois agentes, celebridades e meios de comunicação, e incultar neles o desejo de uma melhor qualidade no mercado de consumo. E hoje, a única forma que a gente encontra ainda é da responsabilidade civil. Então é preciso responsabilizar esses agentes. Evidentemente que haverá hipóteses de excludentes de responsabilidade. O fato da responsabilidade ser objetiva não exime essa possibilidade de excluir esses deveres ou atribuições que são possíveis de aplicar nesses sujeitos. Só para finalizar com vocês, imaginem quem seria hoje o garoto publicidade, já que eu disse que há uma diferença na nomenclatura entre publicidade e propaganda, mais desejado das agências de publicidade. Se eu desse tempo aqui para vocês responderem, eu não tenho dúvida que comentariam aqui na caixa dizendo Neymar, alguns até diriam o menino Ney, mas não é verdade. Hoje nós temos uma grande referência no campo publicitário. E olhe quem é procurado, o apresentador Luciano Huck. Ele é o grande procurado pelas agências. E aí você me questiona, por que Luciano Huck? Eu não sei, eu não conheço Luciano Huck e não sei se os atributos que eu vou relatar são reais. Mas a imagem que ele passa para a sociedade é de bom pai, bom marido, empresário bem-sucedido e homem de ações sociais. Atributos positivos que interessam a todo fornecedor, porque esses atributos, quando anunciados por essas celebridades, são transportados para os produtos e para os serviços. Então, esses sujeitos, esses agentes, precisam sim cumprir a sua função social. Evidentemente que esse vídeo não se propõe a esgotar o tema, e aí eu convido vocês que tenham maior interesse pelo fenômeno da publicidade. Se quiserem e se desejarem, olha lá, o livro está aí. Eu vou colocar o indicativo e o link aqui e vocês tendo dúvidas podem acompanhar. Meus amigos, foi apenas um diálogo envolvendo o fenômeno da publicidade. Eu me coloco imensamente à disposição de vocês, dúvidas, comentários, sugestões e espero ser convidado novamente para poder desfrutar da oportunidade de compartilhar o conhecimento com vocês. Muito obrigado. O rapaz é de uma elegância, né? Ele fala todo. Meu amigo querido. E eu posso dizer pra vocês, ele tem um amor por isso que ele faz, sabia? Ó, gostou do vídeo? Dá seu joinha. Não é inscrito aqui ainda? Se inscreve no canal. E aproveita, ativa o sininho. Que é o quê? Quer que a gente fale mais o que de consumidor? Diga! A gente tá aqui disposto a propagar o conhecimento. Vamos lá? Escreve aqui embaixo nos comentários. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e até a próxima!